seguidores e amigos da RDK Comunicações, seguindo a nossa série de pessoas ilustres que têm atendido o nosso convite para entrevistas ultimamente, estamos aqui para mais uma edição do Resenha com Helena Baseggio, nas segundas-feiras da RDK, e hoje nós temos o prazer de trazer Alexandre Sebem, um cara que tem muita bagagem, muito currículo e muita história. E antes de apresentar ele oficialmente e de iniciarmos nossa conversa, eu quero agradecer Eletrocel, seu telefone quebrou, a Eletrocel consertou, e Black Sistemas de Segurança, duas empresas tradicionalíssimas, da nossa região, que acreditam no nosso trabalho e nos apoiam. Alexandre Sebem, boa tarde. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Um prazer grande recebê-lo aqui. Nós vamos contar a história desse multiprofissional do esporte. Ele atuou em todos, acho que em todas, né? Todas Fica à vontade, conte. Boa tarde, Helena. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Elton, amigos da RDK. Fico feliz em poder contar um pouquinho da minha história, né? Para todas as pessoas do mundo, né? Hoje a internet abrange o mundo, então acho legal poder contar a minha história. Acredito que seja uma história profissional de vida vitoriosa. Alcancei, realizei meus sonhos, minhas metas e continuo realizando todos os dias, né? Quando as coisas que a gente planeja, e normalmente são planos a longo prazo, elas acabam acontecendo. Que bacana. Nós temos aqui nos bastidores o Elton de Andrade, a Gabriele, e eu sempre gosto de deixar o Elton à vontade para quando ele tiver uma pergunta interessante, uma intervenção interessante, para ele participar, que sempre enriquece a contação de histórias aqui. Alexandre, como é que começou o Alexandre do futebol, que é a primeira fase, depois tu passaste a treinador, mas tu jogaste, tu tem a história do Alexandre jogador e depois a tua sequência. Conta a tua história aí, que é riquíssima. Eu sempre fui envolvido com futebol e organizar futebol, as equipes de futebol. Desde o tempo em que eu estudava no Castelinho, ajudava o professor Marcão, o professor Décio, a organizar os times de futebol de salão e futebol de campo que jogavam os estaduais. No tempo que eu estudava no Castelinho tinha os estaduais escolares, né? Lembro que a gente jogou um campeonato em Uruguaiana e eu sempre fui metido e ajudava os professores a escolher aqueles que iam nos ajudar a vencer os jogos, né? Então, desde que eu me conheço por gente, fui envolvido em organização. Aí depois disso veio o Tiricaça, veio o Coroas Mirim, onde conquistamos vários títulos, bastante polêmica, mas sempre tive nas testas da organização dos Coroas Mirim. Como atleta, tive no Grêmio com 17 anos, fiquei lá 3 meses, e numa dessas vindas para casa, para Lajeado, uma sexta-feira, no sábado eu fui jogar no Tiricaça, acabei fazendo 5 gols no jogo. O André Bicker na época até tinha o vídeo dos jogos, mas no tempo da fita cassete, mas acabou se perdendo. E depois na segunda-feira não voltei a Porto Alegre, porque eu não tinha vocação para ser atleta. Eu tinha vocação para jogar bola, mas não para ser atleta. Profissional, tu quer dizer? Profissional, não tinha vocação. Te faltava, não faltava futebol, faltava... Acho eu, né? Por ter ficado 3 meses no Grêmio, fazendo gol em treinos. E nessa idade, até os 17, conseguia me destacar bastante. E tanto é que eu acabei fazendo avaliação no Grêmio e sendo aprovado. Porém, a vida dá voltas, né? Não tinha vocação para ser atleta, a vida dá voltas. Acabei iniciando o curso de Educação Física em 95. 96 fui trabalhar com o Nico através de um convite da Rose, irmã do Everton Giovanella, ela que me convidou, ela que pagava, como acredito que pagava o salário do Nico também, para treinar o juvenil do Lajadense. Eu era o preparador físico, em 96 isso, se eu não me engano foi em 96. Fui preparador físico do Nico
Eu sempre lembro que eu olhava o Nico passando instrução dos atletas e eu ficava, meu Deus do céu, cara, como é que ele consegue ver tudo isso? Eu achava aquilo grego, não entendia nada. E o tempo foi passando, eu fui estudando, eu terminei os estudos em 2004, mas antes disso mudou a gestão do Lajadense, a gente acabou saindo, fui trabalhar na Sorge de Estrela. Na Sorge de Estrela eu fiquei, tinha Lajadense, tinha Sorge também, mas fiquei de 96 a 2000, quando fui convidado para trabalhar no Juventude. Em 2002 saí do Juventude, voltei para Lajado, voltei para o Lajadense em 2003. Em 2004, início de 2003, fui preparador físico no profissional do Lajadense, junto com o Júlio Xavier. Júlio Xavier, treinador. 2004, daí ficamos desempregados no primeiro semestre, passou o ano 2013, eu já entrando meio que em depressão, porque achava que não ia mais sair de Lajado, não vinha oportunidade nenhuma para trabalhar, até que surgiu o convite, a sugestão, quem encabeçou foi o Felipe Gordinho, Felipe Kremer, se não me engano. Felipe Kremer. Para treinar o Estudiantes de Conventos. Até tomei corneta de um amigo que eu queria no amador como treinador, perdeu o domingo e eu disse para ele, a única oportunidade que eu tive para voltar ao futebol, para ser visto, foi para o Estudiantes de Conventos treinar um time do amador. Naquele mesmo ano eu passei a treinar o Coroas Mirim no Tiricaça, e o Estudiantes de Conventos chegou na semifinal do Municipal, perdeu para o Corinthians, e o Coroas Mirim também estava na semifinal. E nesse meio tempo de semifinal de Municipal e semifinal do Campeonato Tiricaça, eu recebi, o Lajadense tinha um jogo contra o Juventude pela Copinha, Copa RS. O Juventude veio a Lajado, então, e eu recebi a ligação de um ex-colega e amigo para saber se eu ia no jogo. Eu disse, não vou no jogo, eu tava meio... Mas se tu for, eu vou. Ele disse, não, se tu for, eu vou. Tá bom, então vamos. Aí ele veio pro jogo, acabamos, ele chegou no campo, disse, o que tu vai fazer? Eu disse, eu vim olhar o jogo contigo. Eu não tô afim de olhar o jogo. Pensei, mas é o diretor de Juventude. Quero falar contigo. Aí saímos para conversar, fomos no antigo Café Via. Na sexta-feira foi o jogo. E ele perguntou o que eu estava fazendo. Daí eu contei a história. Tá treinando os Estudiantes Conventos. No Estudiantes tinha o Jorjão, tinha o Júnior, que chegou a jogar profissional no Juventude. Tinha uns 4 ou 5 ex-profissionais. E eu contei o que estava acontecendo. E também do Tiricaça, que nós tínhamos alguns atletas mais assim que da bola, do mundo amador. E quando eu terminei de contar o que estava acontecendo no Estudiantes e no Coroas Mirim, ele disse, se tu tá treinando esses caras, consegue domar esses bichos, tu pode ir comigo pro Fluminense. Me gelou as pernas. Assim, do nada, tu tava no Estudiantes. E, enfim, eu tô indo pro Fluminense, vou ser coordenador da base, eu preciso de alguém para me auxiliar. Com isso fui pro Fluminense. E eu sempre digo para todos hoje, qualquer lugar é melhor do que em casa. Se eu tivesse só cuidando do restaurante junto com o pai e com a mãe, não tivesse fazendo esse trabalho dentro do futebol, provavelmente eu não iria para o Fluminense. Então eu sempre falo para os meus atletas, para todo mundo, qualquer colega, qualquer lugar é melhor do que em casa. Sábado ainda falei para um atleta que acabou desistindo, qualquer lugar é melhor do que em casa, é mais valorizado. Então isso para mim é um dos grandes aprendizados da minha vida, né? Qualquer lugar é melhor do que em casa. E se tu não tivesse topado, não vou no jogo, eu não tô afim de ir no não jogo. Vou treinar mais. Que loucura, né? Que história, eu não sabia. Eu acho que a maioria das pessoas também não sabe dessa parte. Que fantástico isso. E corneta de amigos, que o que mais acontece é corneta e gozação de amigos e de mais próximos, de que tu não vai chegar, e se não dá é loucura. E só chega quem realmente acredita, fecha os ouvidos, né? Olha pra frente e segue até conseguir conquistar seus objetivos. Fui pro Fluminense, estava triste lá, eu sou muito apegado a isso aqui, a Lajado, aos amigos, à família. Chegou um determinado ponto, eu comecei a construir meu retorno para o Juventude, pedi demissão no Fluminense, deixei grandes amigos, tanto é que depois acabei indo trabalhar na Ferroviária de Araraquara, agora há pouco tempo atrás, com o mesmo diretor que foi lá em 2005 mesmo no Fluminense. Aí vim para o Juventude. E antes disso, na minha primeira passagem no Juventude, no ano 2000, tinha uns 3 meses de Juventude, eu tinha uma outra namorada, a gente foi jantar no
primo, se eu não me engano, lá na João Batista de Mello. Era uma pizzaria no sábado à noite e era um lugar, as mesas apertadinhas. E eu falando de futebol com a minha namorada, contando como é que estava a juventude e tal. Então, namorada, tinha um senhor grisalho sentado do meu lado. E esse senhor pediu licença. Falou, com licença, posso te falar uma coisa? O que esse homem quer comigo? Aí ele falou, tô vendo que tu trabalha no futebol. Eu tô vendo que tu tem uma áurea muito iluminada. Nossa. E tu vai trabalhar na seleção brasileira de novos. Nossa, gente, arrepiou agora. Bem assim, de mais uma vez afrouxou as pernas. Essa foi a primeira vez que me afrouxou as pernas, né? E eu pensei, meu Deus, o que esse maluco tá falando, cara? Tu sabe quem era essa pessoa? Aí ele me falou o nome dele, não lembrei, mas eu lembro que ele me falou que ele era amigo. Me fugiu o nome dela, mas depois que aconteceu eu fui atrás dele e ele havia falecido. Essa pessoa que ele disse que era amigo, eu fui atrás dela, até porque ela era mãe de 2 amigos meus de infância, lá do tempo que eu morava no Chiricaça. E ela me disse que ele havia falecido. Eu contei a história para ela, ela também chorou na época, porque Nossa. Isso foi em 2007 que eu procurei ela, fui atrás dele, né, porque aconteceu no final de 2006, se eu não me engano, a convocação. Mas por que aconteceu? Não sei como ele enxergou isso, sabe lá Deus qual é o dom, né, que uma pessoa dessas tem, mas principalmente porque eu acreditei, andei desacreditado no período que fui demitido do primeira passagem de juventude, esse um ano e meio. O futebol faz isso, né? O futebol te derruba. E como rápido que tu sobe, o futebol te desce, te bota pra baixo também, né? Com certeza. Ser bem. O tombo e o sucesso pode ser tão rápido quanto um quanto o outro. Mas enfim, acreditei nele. Embora um período desacreditado, mas quando eu voltei pro Fluminense, eu disse, agora eu vou. E eu tinha na minha cabeça, para chegar na seleção brasileira, 2 caminhos para chegar na seleção brasileira. Ou duas personas, 2 personalidades. E vim embora do Fluminense, fui pro Juventude, conheci uma pessoa, um profissional da bola chamado Fernando Otto, enquanto eu estava no Juventude, que através dessa pessoa, numa conversa com ele, me veio na cabeça, numa tacada, 2 coelhos, porque ele era sobrinho de uma das pessoas, chamado Emílio Peronte, presidente da Federação Gaúcha, e parceiro, um padre muito chegado ao Duba, que eram as pessoas que eu tinha mentalizado que eu tinha que conhecer. Então o caminho estava sendo trilhado. Eu dividi apartamento com o Carlinhos Daneluz em Porto Alegre, no período que trabalhamos no Grêmio, a primeira passagem, por 2 anos e pouco. E ele sempre dizia, alemão, tu não vai, a panela carioca, tu não vai chegar. E eu aceitava o que ele falava e ia para o quarto estudar. No meu quarto, em Porto Alegre, bem nos fundos do Shopping Total, um quarto desse tamanho mais ou menos, tinha nas 4 paredes, eu escrevia a caneta CBF, 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 CBF. Eu entrava todo dia no site da CBF. E mentalizava. Todo dia eu entrava no site da CBF, eu era solteiro, morava sozinho, eu tinha tempo para ficar 3 horas lendo, 4 até. Nunca li demais, muito livro, muito. Mas principalmente eu estava no site da CBF. Esse período a gente já estava no Grêmio. Numa dessas, em 2006, se eu não me engano, teve um Sul-Americano, Sub-15, no Rio Grande do Sul. Jogos no campo do São José e jogos no campo do Imbento. Ser bem, eu vou te pedir um minutinho, que o Elton já está nos dizendo aqui que se encerraram os primeiros 15 minutos desse nosso maravilhoso bate-papo. Pelo contrário, melhor entrevistado. E eu quero novamente agradecer a Eletrocel e Black Sistemas de Segurança que apoiam esse programa. Nós voltamos em seguida e fiquem aí porque o Sebem tem muita coisa linda para contar.